Tem uma frase do presidente Alberto Guerra na coletiva que indica o tamanho do... ele tá tonto, ele tá perdido. Ele disse que não tinha pensado nisso porque ele acreditava que o Grêmio fosse fazer alguma coisa no jogo de hoje. E essa é a cara do Grêmio. Ao mesmo tempo que o Rodrigo disse que o Dorival não é unanimidade, o Quinteiros era. Porque o próprio presidente acreditava, e disse isso, que o Grêmio poderia dar uma volta. Gente, era evidente que tinha terminado. Qualquer pessoa que conhece futebol um pouquinho saberia que depois daquele jogo contra o Grau, o Grêmio forçou para tomar gol naquele dia. Os jogadores estavam caminhando no campo. Era evidente que as coisas não iam dar certo. E esse é o ponto. O que nós podemos verificar a partir de agora é um Grêmio que precisa tentar se salvar. É um Grêmio que precisa urgentemente buscar um treinador, e aí entra uma lógica perigosa que é a política, porque nenhum treinador vai aceitar o Grêmio até dezembro, nesse ambiente terrível que é o ambiente do Grêmio hoje. Ou aceita botando no preço, né, César? Botando no preço, mas mesmo botando no preço, Maurício, muitos não vão querer, porque muitos são... A grande maioria dos treinadores que estão sendo citados aí são homens... Vamos ouvir, Rodrigo. Tô chegando perto do Bright White, ver se ele se manifesta com a gente. Tá atendendo gentilmente o pessoal do Mirassol, torcedores do Mirassol. Deixa eu só me posicionar no lugar, acho que é importante, né, ouvir a palavra de um jogador do grupo. Os jogadores, a grande maioria... Martin. A saída do Quinteiros. Aí o Martin Bright White é retirado pelo segurança do Grêmio. A orientação é de que ninguém fale. E agora o técnico Gustavo Quinteiros está passando. Quinteiros, uma despedida. Boa noite, como le va? Uma despedida. Análise. Tá aí o Quinteiros. Passa o de sábado. Quinteiros passando ao lado de sua comissão técnica. Semblante fechado, sem se manifestar. O Grêmio está saindo agora. A maior parte dos jogadores já está no ônibus. Ficaram para o fim os dirigentes e a comissão técnica antiga, liderada por Gustavo Quinteiros. O Bright White foi o último jogador. Quinteiros, ele não quis falar, só quis dizer buenas noches. E o Quinteiros, na condição de ex-técnico do Grêmio, vai entrar no ônibus agora ao lado da delegação, vai pegar o voo fretado ao lado da delegação, sem ser mais técnico do Grêmio. Dessa forma termina a era Gustavo Quinteiros no tricolor. De forma melancólica, né? A famosa torta de climão, Quinteiros agora voltando com todo mundo. E com o Grêmio no Z4, porque o Vitória está vencendo o seu jogo contra o Fortaleza, 1-0, gol do Janderson. Resultados que fazem o Grêmio cair para a 17ª colocação com 3 pontos. Se alguém pensar assim, só no valor, tá, Diório? Tá triste, mas vai ganhar 10 milhões de reais de multa rescisória, porque o contrato prevê que pague-se todo o valor que ele teria a receber até dezembro. Tudo bem, ele está rico, mais rico, nunca talvez tenha pensado em ganhar 10 milhões de reais assim, desse jeito, mas pense, coloque-se você no lugar de um profissional que muda de país, que aposta que vai dar certo num mercado mais competitivo, mais lucrativo, e que com 3 para 4 meses de trabalho 100 dias, né, demitido sem que nenhuma voz possa se levantar para dizer que injustiça. Isso para ele, para qualquer um de nós que nos colocássemos no lugar do Quinteiros, isso é uma mágoa profunda, isso é um fracasso imenso, por mais que estejam entrando parceladamente ou à vista, César, 9 ou 10 milhões de reais no bolso dele. E com um quê de arrogância, né, Maurício? Esse é o ponto. Porque nunca quis mexer na sua estrutura, nunca quis ouvir ninguém. E o que me surpreende, a gente vê ali as imagens que o Rodrigo conseguiu produzir pra gente, na saída do Quinteiros, é que ali estavam o vice-presidente de futebol, o Alexandre Rossato, estavam o diretor de futebol, o Guto Peixoto, e também o executivo de futebol do Grêmio, o Luiz Wagner Vivian. Gente, eles são responsáveis também por não entender que o Grêmio precisava mexer. Essa ideia que agora a gente pode começar, né, Bertoncelo, com a vitória aí, tem gol, né?
dá conta... Que o Vitória está vencendo, que o Vitória colocando está Z4. vencendo. Isso, está no Z4. Dá uma ideia do Grêmio no Z4 em 4 rodadas, 3 derrotas, sendo 2 derrotas por 2 gols e 1 derrota por 3 gols, fazendo um gol que em 3 jogos foi um gol por acaso, que foi um gol entregue hoje pelo zagueiro do time do Mirassol em uma saída de bola. É o pior saldo deste Brasileirão, com saldo menos 6 Não, que o Grêmio tem. Z4 É o que pior se instaura saldo. às vésperas do Clássico. É o pior saldo e é o pior time. Só que o torcedor já sabia. E os dirigentes do Grêmio não sabiam. E o presidente Alberto Guerra mostrou que também não sabia. Eu sempre tenho uma frase sobre isso. Se eu, como comunicador aqui, ou como torcedor na arquibancada, sei de alguma coisa, obrigatoriamente os dirigentes precisam saber antes. Quem está trabalhando no dia a dia tem que saber antes. E o Grêmio não sabia. Então, o Grêmio precisa mudar radicalmente, trocar o departamento de futebol, mexer com a estrutura de alguns jogadores. Eu quero saber quem é que indicou, por exemplo, o João Lucas, o lateral que nem farda. Eu quero saber quem indicou antes ali ainda o Mike. O CDD tem que dar explicação sobre o Amuso. Tem que dar explicação. Porque não adianta nada. A sensação que dá é que isso aqui é uma vacina. Ou melhor, um remédio. Um analgésico. Melhor do que vacina. Um analgésico. Vamos tirar o Quinteiros. A partir de agora tá tudo bem. Aí o departamento de futebol segue igual. O CDD segue igual. A estrutura de treinamento segue... Não. Daqui a pouco nós vamos estar brigando com o próximo treinador. Eu quero mexer com a estrutura. Por exemplo, o jogador que estava tentando sair do vestiário no meio de uma confusão que estava vivendo ali, que o Rodrigo relatou. O Rodrigo tá chamando, inclusive. Hein? Vai lá, Rodrigo. Fala, desculpa. Rodrigo. Agora o pessoal desliga a luz pra gente não ver mais. Mas curioso, tá? O técnico Gustavo Quinteiros sentado ao lado do presidente Alberto Guerra. Lado a lado. A comissão técnica do Grêmio, a ex-comissão técnica do Grêmio, toda no andar de baixo, em meio aos dirigentes. Rossato, Vivian, Guto, Guerra, Quinteiros, De Sábato, todos no andar de baixo. E os jogadores no andar de cima, o ônibus com muita dificuldade conseguiu manobrar, deixou agora o complexo do estádio, terminando assim a era Gustavo Quinteiros, e o Grêmio busca agora um novo treinador, mas, repito, pelo que me deu a entender o presidente Alberto Guerra, a maior tendência é de que no Grenal o Grêmio seja comandado pelo interino James Freitas. Eu ainda Deixa eu tenho a só, impressão, acho que Diori. o Gabardo tá chamando lá, Maurício. Só para passar uma curiosidade, por favor. gentileza aí, Diori, porque a notícia da demissão do Quinteiros, com a palavra do presidente Alberto Guerra, veio exatamente aqui quando o Roger estava iniciando a segunda resposta da entrevista coletiva aqui após a derrota do Inter para o Palmeiras. Aí ele ficou sabendo que o Quinteiros foi demitido, e aí depois eu fiz a pergunta para ele, né, sobre o que isso mexe no Grenal de sábado, né, porque vamos para o 4º Grenal da temporada, mas agora com um elemento completamente diferente, um técnico novo, ou interino, comandando o Grêmio. Então o Roger disse que acha que o Grenal, por causa disso, vai ser bem diferente em relação ao que foram os outros, porque terá um novo comandante, ou um interino do outro lado, né? E se for o James Freitas, é um profissional que o Roger conhece muito bem, porque já trabalhou com ele em mais de uma oportunidade. Trabalharam juntos, né? O Grenal fica naturalmente mais difícil pro Inter. E Maurício, aqui na Zona Mista, há pouco passou o Bruno Henrique, e a gente vai trazer como destaque. Eu perguntei para ele justamente sobre essas mudanças no rival, e ele tratou isso como uma grande armadilha, e que o Inter precisa estar atento e não baixar a guarda para o clássico Grenal do próximo sábado. Bom, deixa eu organizar aqui também as coisas. A gente tá com um balanço final agora, que são 2 programas em um só. A gente tava com um balanço final do Grêmio lá no nosso Estúdio B, com o Gaúcha 2, YouTube alternativo, canal alternativo do YouTube. E nesse momento vieram para cá Maurício, CCD, o Zé Alberto, que agora saiu para atender uma ligação ali, daqui um pouco pode vir alguma informação também, e o Rodrigo acompanhando lá de Mirassol a situação do Grêmio. Daqui a pouco o Gabardo disse, vai ter a manifestação do Roger sobre a demissão do Quinteiros. O Gabardo já trouxe a manchete sobre o que o Roger fala em relação ao que muda para o Clássico Grenal, nós vamos reproduzir isso, também a entrevista com o Bruno Henrique, e eu quero colocar nesse papo aqui já o Guerrinha, para falar, Guerrinha, sobre aquilo que a gente já projetava antes da coletiva,
coletiva do presidente Alberto Guerra, mas agora com a oficialização, Guerra. Eu acho que ele não tinha para onde correr, né? Como diz o César aí, o Grêmio há horas vinha acendendo uma lamparina dizendo tem que trocar. E a convicção era tanta que diz, não, daqui a pouco vai melhorar. E ela, ao contrário, a coisa só piorava. E hoje o presidente não tinha mais para onde correr. Eu não falei durante a semana por falar. Digo, olha, vai se perder pro Mirassol, tá fora. Mas o indício era todo esse. Mas tem o Grenal. Mas quem é que dá garantia que no Grenal com o Quinteiros não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu hoje? Né? Garantia ninguém dá. E por isso que eu achava que se perdesse pro Mirassol, que é muito menos time que o Internacional, o Grêmio tomaria uma providência, armaria um plano B. E foi o que ele fez hoje. O presidente, certamente acossado, né, acuado como estava, né, não tinha outra alternativa. Já imaginou se ele diz assim, olha, nós vamos dar mais uma chance para o Quinteiros? Cai a arena sábado sobre ele. Não sobre o Quinteiros, sobre o presidente. Ele tinha que fazer alguma coisa. O que vai acontecer no sábado, bom, isso é uma outra conversa. Ô, Guerra, você sabe que ouvindo e vendo a cara do Guerra aqui, não sei se você pôde ver isso aí também, eu fiquei com a sensação, que nós nunca teremos a confirmação, que o Guerra estava disposto até a suportar uma derrota pequena. O que acabou com o Guerra foi o vexame, foi o fiasco, ele ficou sem ação. A goleada foi para não deixar dúvida, né? Acabou, ruiu. O Grêmio faliu como futebol e a manchete do Maurício lá no nosso site irmão, Maurício, é essa, né? O Grêmio faliu como futebol. Foi a falência do time durante o jogo e depois, na crônica que escrevi agora lá pro ge.globo.rs, fim. Fim. Ô Maurício. Oi. Ao encontro... Cortou, Rodrigo. A internet do Rodrigo lá. A gente cortou com o Rodrigo lá. Deixa eu só trazer mais um ponto para debate aqui também. O Rodrigo tá lá com as informações, acompanhando. O Gabardo e o Jason estão sempre em contato com os dirigentes gremistas, acompanhando as questões do Grêmio aqui. E tem um ponto ali da coletiva do presidente Alberto Guerra que para mim é o ponto mais assustador da coletiva. Que é quando o presidente Alberto Guerra diz que nós estávamos sendo criticados há 5 rodadas por não demitir. E agora estamos sendo criticados porque demitimos. Eu não entendi. Não é isso, presidente. Não, eu não entendi quem foi essa referência. Quem é que criticou por não... Porque o Rodrigo perguntou... Foi na pergunta do Rodrigo, na tua pergunta, né, Rodrigo? Eu perguntei se não é arriscado chegar no Grenal com o interino. No sentido de ele tentar agilizar a contratação de um técnico efetivo. Acho que o presidente entendeu que eu estava o criticando por ter demitido o Quinteiros. Aí por isso que ele falou isso, entendeu? Mas na verdade, ele estava... O meu intuito era enfatizar a importância de o Grêmio ter um técnico efetivo quanto antes. Foi por isso que ele falou isso. Eu entendi, todo mundo que estava ouvindo entendeu, o presidente não entendeu. Ele não entendeu isso. Mas é que o ponto assustador na declaração do presidente para mim é o seguinte... que o Grêmio estava sendo criticado há 5 rodadas por não demitir. E agora ninguém está criticando porque demite, porque quem criticava que tinha que demitir há 5 rodadas, acha que o Grêmio errou por demorar e não por demitir. Então a crítica é pela demora, não é pela demissão. Mas ele entendeu que o Rodrigo pudesse estar dizendo... Na pergunta do Rodrigo tinha uma crítica embutida. Embutida no sentido de não era melhor jogar com o treinador titular, o que... Não pode pensar isso, até porque o presidente Alberto Guerra ele tem certeza absoluta, ele deve saber o que está acontecendo, ele tem certeza absoluta que todo e qualquer gremista no planeta Terra queria demissão. E nenhum gremista queria permanência do Quinteiros, porque simplesmente o Grêmio jogou, vou repetir, meio tempo bem em todo o ano de 2024, de 2025. Meio tempo. Pelo amor de Deus. O que não... Diga, Rodrigo. Ao encontro do que disse o Maurício antes, eu apostaria que a demissão do Quinteiros ocorreu entre os primeiros 15 minutos do segundo tempo. Porque no finalzinho do primeiro tempo houve conversas entre o presidente e o vice de futebol Alexandre Rossato. Depois os dirigentes do futebol foram todos para o intervalo, foram no intervalo para o vestiário, ouviu o que o Quinteiros iria dizer aos jogadores, e quando eles subiram de volta,
teve uma conversa ali nos primeiros 5 minutos de segundo tempo entre o Rossato e o Guerra. Você relatou isso durante a ali transmissão. foi decidido a queda do Quinteiros, tanto que quando o Reinaldo faz o 4º gol, não tem reação nenhuma no camarote, ninguém conversa com ninguém. E um indício claro de que quando o Reinaldo fez o 4º gol, o Quinteiros já estava demitido. 2 gols do Reinaldo na goleada sofrida por 4-1 pelo Grêmio contra o Mirassol.